Olá, tudo bem? Nesta videoaula daremos seguimento ao nosso curso de circuitos elétricos, hoje apresentando aqui a dedução dos teoremas de Thevenin e de Norton e também falando um pouquinho sobre máxima transferência de potência. Desejo a você que tenha um excelente aproveitamento, então vamos lá, vamos começar. Então, dando continuidade aos teoremas dos circuitos, hoje, prioritariamente, vamos verificar aqui a máxima transferência de potência, mas antes a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a dedução dos teoremas de Thevenin e de Norton. Então, provaremos agora os teoremas de Thevenin e de Norton usando o princípio da superposição, que foi um teorema também já visto anteriormente. Considere o circuito linear da figura abaixo. Então vejamos. Temos aqui um circuito genérico também, onde eu tenho aqui uma fonte de corrente, os terminais A e B com uma tensão aqui nesses terminais e um circuito linear acoplado a esse, no caso aqui, esses terminais A e B. Seguindo, supõe-se que o circuito contenha resistores e fontes dependentes e independentes. Um circuito com os componentes que já vimos, apresentando a complexidade que convier, digamos assim. Cada circuito ele tem um propósito, de acordo com o projeto que ele foi desenvolvido. Então, é dentro dessa linha aí. Temos acesso ao circuito através dos terminais A e B, por meio dos quais a corrente de uma fonte externa é aplicada, a corrente I, como nós mostramos. Então, nosso objetivo é garantir que a relação tensão-corrente nesses terminais A e B seja idêntica àquela do circuito equivalente de Thevenin na figura abaixo, certo? Então, essa relação V sobre I aqui, ela tem que ser a mesma para o meu circuito equivalente de Thevenin, relacionado àquele circuito hipotético que nós apresentamos, tá? Com sua fonte de tensão de Thevenin, VTH, e série com a resistência de Thevenin, RTH. Tudo isso já visto em vídeos anteriores. Continuando. Para fins de simplicidade, vamos supor que o circuito dessa figura contenha duas fontes de tensão independente, VS1 e VS2, e duas fontes de corrente, IS1 e IS2. Poderíamos obter qualquer variável de circuito com a tensão V nos terminais, aplicando-se superposição, isto é, consideramos a contribuição em virtude de cada uma das fontes independentes, inclusive a fonte externa I, conforme já aprendemos. Pelo princípio da superposição, a tensão V nos terminais V é igual a 0I mais A1 VS1 mais A2 VS2 mais A3 IS1 mais A4 IS2, considerando que, como a gente falou, tensões VS1, VS2, IS1 e IS2, onde A0, A1, A2, A3 e A4 são constantes. Cada termo do lado direito da equação mostrada é a contribuição da fonte independente relativa, isto é, A0I é a contribuição de V da fonte, do valor de V da entrada, como nós mostramos, em razão da fonte de corrente externa I, que nós mostramos. A1 VS1 é a contribuição em decorrência da tensão VS1, e assim por diante. Ok? Só para expandir aquela nossa figura. Poderíamos reunir os termos para as fontes independentes internas como B0, de modo que a equação mostrada fique V igual a 0I, a contribuição lá da fonte de corrente, como nós falamos, de entrada I, e B0 é, como nós estamos assumindo aqui, os termos, aqueles A0, VS1, VS2, A0 e
IS1 e IS2, tá? Como a gente mostrou. Onde B0, novamente aqui, é o A1 BS1, mais A2 BS2, mais A3 IS1, mais A4 IS2. Agora queremos avaliar os valores das constantes A0 e B0. Quando os terminais A e B estiverem em circuito aberto, logicamente que a minha corrente I é zero, e a minha tensão V vai ser somente o B0, já que o I é igual a zero. Portanto, B0 é a tensão do circuito aberto, VOC. OC de Open Circuit, circuito aberto, que é a mesma que VTH, tensão de Thevenin, como nós já aprendemos. Então, daqui, essa tensão de circuito aberto B0 é igual ao VTH. Quando todas as fontes internas são desligadas, automaticamente, né, tenho que B0, que é aquele produto, né, aquela soma daqueles produtos, né, A0, VS1 e assim vai, né? Se eu desligar todas elas, fontes de tensões e corrente, B0 é zero, né? Como não poderia deixar de ser. Então, o circuito pode ser substituído por uma resistência equivalente, REC, que é a mesma RTH, né? Como também já aprendemos. E a equação V igual a 0I mais B0, se B0 igual a 0, sobrou o quê? Fica V igual a 0I. Tá? E a 0, essa constante, é a minha RTH, meu RTH. Né? Ou seja, a 0 igual a RTH. Nesse circuito hipotético que a gente está analisando. Portanto, os circuitos das figuras abaixo são equivalentes, os dois circuitos que nós, né, digamos assim, trabalhamos. É uma forma bem simples, né, de você fazer a comparação, né, e trazer essa dedução para facilitar o entendimento. Continuando, substituindo os valores A0 e B0 na equação P igual a 0I mais B0, dá, né, finalmente, V igual a RTH I mais VTH, ok? Já que A0 é igual a RTH e o nosso B0 nós vimos que é a nossa tensão de Thevenin, que expressa a relação tensão-corrente nos terminais A e B do circuito da figura a seguir. Né? Essa relação aqui, ó, entre os terminais A e B, onde eu tenho que V, aqui o V, vai ser igual a RTH vezes essa corrente I, ó, tá aqui, mais o que o VTH. Ok? Fazendo aqui uma espécie aqui de uma malhazinha, né? Ok? Beleza? Então, fica aí, né, comprovado a questão com relação ao Thevenin. Continuando, quando o mesmo circuito linear for alimentado por uma fonte de tensão, ali a gente viu alimentado por uma fonte de corrente para deduzir a questão do Thevenin. Vamos ver agora alimentado por uma fonte de tensão V, como mostrado na figura abaixo. A corrente fluindo no circuito pode ser obtida por superposição como? Então, agora aqui, ó, no circuito hipotético, terminais A e B, ao invés da fonte de corrente, agora eu estou com uma fonte de tensão V alimentando o circuito, né? Vai gerar aqui uma corrente I, como mostrado. Então, eu vou ter que I vai ser aqui, eu estou chamando C0V, usando a correlação, né? C0V, mais D0. Quem são esses elementos? Onde C0V é a contribuição para I em consequência da fonte de tensão V. E D0 contém a contribuição para I por causa de todas as fontes independentes internas, tá? Como a gente
tratou, né, para a questão da tensão de TVNAM, usando a mesma correlação, né, que fizemos. Como A e B curto-circuitados, com A e B curto-circuitados, logicamente eu vou ter que minha tensão ali é zero, de modo que I vai ser o próprio D0, né? Só que o meu I ali vai ser menos ISC, no sentido contrário da corrente do curto-circuito, onde ISC é a corrente de curto-circuito que sai do terminal A, né, que é a mesma que a corrente de Norton, como a gente já viu, né, inclusive na aula passada, IN, ou seja, essa corrente de curto-circuito, ou seja, o D0 vai ser igual a menos IN, no sentido, essa corrente, nossa corrente I estaria, né, no sentido contrário. Ok? D0 igual a menos IN. Quando todas as fontes independentes internas forem desligadas, D0 igual a zero, e o circuito pode ser substituído por uma resistência equivalente REC ou uma condutância equivalente GEQ, que é 1 sobre REC, que é a mesma que RTH ou RN, como também já havíamos, né, concluído na última aula. Portanto, a equação D0 igual a menos IN fica I igual a V, né, a corrente I gerada igual a tensão V, sobre RTH menos IN, né, a expressão que nós vimos anteriormente. Isso expressa a relação tensão-corrente nos terminais A e B do circuito da figura a seguir, confirmando que os dois circuitos mostrados são equivalentes. Então, temos aqui, né, novamente, no terminal, a tensão, a fonte de a tensão que eu estou colocando, a corrente gerada aí, né? Aqui eu tenho a resistência de Norton em paralelo com a corrente de Norton. Observa o sentido da corrente de Norton aqui atribuída, né, para cima, assim, contrário, né, à corrente I gerada pela minha fonte, né, citada. Ok? Então, I vai ser igual a quanto? Ao que? V sobre RTH, que é o meu RN, né, que é mesmo, RTH e RN são idênticos. Né, a corrente I chega, e a tensão V sobre RTH, sobre o meu RN, menos o IN, sentido contrário aqui, conforme a fonte, né, da corrente de Norton. Ok? Então, essa dedução ali é somente para a gente, né, trazer, né, que é interessante mostrar essa correlação, como se chegou, né, a essas deduções do teorema de Thevenin e Norton, né? Então, logicamente, se você estiver querendo se aprofundar mais, você pode continuar. Eu creio que essas informações passadas sejam suficientes, né, para te dar um entendimento, né, necessário com relação a esses dois teoremas muito importantes, que são os teoremas de Norton e de Thevenin, que são muito utilizados aí para resolver diversos tipos de circuitos elétricos. Então vamos agora conversar, né, um pouquinho aqui sobre máxima transferência de potência, que em tese é o tema central aqui dessa nossa aula de hoje. Em diversas situações práticas, um circuito é projetado para fornecer potência a uma carga, né? O objetivo principal, né, normalmente é isso, que o circuito forneça potência a uma determinada carga. Tá? Existem aplicações em áreas como comunicações em que é desejável maximizar a potência liberada a uma carga. Tá? Isso principalmente em telecomunicações, onde, né, temos ali normalmente um rádio, um sistema irradiante, vamos dizer assim,
cabo, por exemplo, um guia de onda, que vai levar informação para uma antena que vai transmitir o sinal. Então, da origem ali, o transmissor, até chegar à antena, você tem ali uma quantidade um caminho a ser percorrido. E é desejável que nesse caminho haja a menor perda possível para que a antena transmita a máxima potência, né, digamos assim, disponibilizada. Então, é uma das formas da gente enxergar isso aqui. Dentro das telecomunicações, como em outras áreas, né, você pode ter, né, aplicações onde você precisa maximizar a potência a ser utilizada ali, né, para determinada carga. Agora, podemos tratar do problema de liberar a potência máxima a uma carga quando um sistema com perdas internas conhecidas for dado. Né? No caso aqui das telecomunicações, na minha carga ali seria, no caso, a antena, que vai transmitir o sinal, né? E o meu sistema, né, vou ter perdas ali no cabo ou no guia de onda, né, entre o transmissor e a antena. Deve ser notado que isso resultará em perdas internas significativas maiores ou iguais à potência liberada à carga. Ou seja, essa situação é uma situação realmente muito complicada, onde da potência que você gera, boa parte ou uma parte bem significativa é perdida. Então, muitas das vezes, isso não é interessante, né, no resultado de um determinado projeto. O circuito equivalente de Thevenin é útil para descobrir a potência máxima que um circuito linear pode liberar a uma carga. Então, aqui mais uma aplicação, né, do nosso teorema de Thevenin. Partimos do pressuposto de que podemos ajustar a resistência de carga RL, tá? Por hipótese. Se todo o circuito for substituído pelo equivalente de Thevenin, exceto a carga, conforme mostra a figura abaixo, a potência liberada para a carga é... Então, vejamos. Eu tenho aqui o meu circuito Thevenin entre os terminais A e B, né, que substitui aqui um circuito complexo, né, com sua tensão VTH e sua resistência em série com RTH, e a minha carga ajustável RL, né, variável ali, né, logicamente, onde vou ter uma corrente I fluindo por essa carga. Então, o que nós temos? Que a nossa potência, considerando esse circuito, vai ser a corrente ao quadrado, essa corrente I, que vai trafegar pela meu RL, minha carga RL. Então, I2 RL. Tá? Então, a nossa expressão já conhecida de potência. E quem é esse I? Esse I ele vai ser a minha tensão VTH dividido pela soma das resistências RTH mais RL, como está aqui. Ó. Então, I VTH sobre RTH mais RL ao quadrado. I ao quadrado vezes RL. Ok? Para um dado circuito, VTH e RTH são fixos. Né? Então, eu posso, né, ter essa informação, já que cada circuito vai me dar uma tensão de Thevenin e uma resistência de Thevenin. Variando a resistência de carga, RL, a potência liberada à carga varia conforme descrito na figura abaixo. Então, como se processa isso nesse determinado circuito, onde eu tenho como fixo, como já falamos, né, a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin que foram encontradas. Elas são fixas. Tá? Então, eu variando a minha carga, meu RL, o comportamento entre o gráfico da potência versus a carga é dessa forma aqui. Né? Um resistor, um RL valendo zero, ele começa a aumentar, a minha potência vai aumentando, aumentando, até chegar a um valor máximo, que é o meu RTH, minha resistência de Thevenin, corresponde à minha potência máxima. Após a resistência de Thevenin, se eu continuar a aumentar, qual o comportamento? A minha potência começa a reduzir. Isso significa dizer que
eu vou ter um valor máximo de potência justamente no valor equivalente à resistência de TVNAN. Ou seja, meu RL, minha resistência de carga igual à resistência de TVNAN. Essa informação é muito importante. Novamente aí o nosso gráfico. Então percebemos dessa figura, como falamos, que a potência é pequena para valores pequenos, ó, baixos, ou grandes de RL. Então a potência para valores baixos ou altos, né, de RL, a potência ela é pequena. Mas o máximo para o mesmo valor de RL entre 0 e infinito, né? Tá aqui. Tá? Mas máxima, né? A potência é máxima entre o valor 0 e, digamos aqui, o infinito, valor altíssimo. Tá? Então, que vai ser meu RL igual a RTH. Agora queremos mostrar que a potência máxima ocorre quando RL é igual a RTH. Isso é conhecido como teorema da potência máxima, ou seja, quando a resistência da carga é igual à resistência de TVNAN. Seguindo, né? A potência máxima é transferida a uma carga quando a resistência de carga for igual à resistência de TVNAN, quando vista da carga, ou seja, RL igual a RTH. Para provar o teorema da máxima transferência de potência, diferenciamos P na equação anterior, nessa equação que nós vimos ali anterior, em relação a RL, e fazemos que o resultado seja igual a zero, ou seja, né, pela diferença, fazendo a derivada, né, igualando a zero, a potência é ponto de máximo, como já sabemos lá do cálculo, não é isso? Então vamos lá. Aqui a expressão, vamos derivar P em função de RL nessa expressão aqui, como a gente citou anteriormente. Então, já adiantando aí, não vou entrar no detalhe da derivada, né? Acho que aí fica, eu acho que cada um já deve estar doutor aí nas derivadas no cálculo. Então, dP dRL, né? Fazendo essa derivada, né? Eu tiro aqui o VT ao quadrado, né? Tensão terminal ao quadrado, e aí fica lá RL sobre RTH mais RL. Aí fazendo essa derivada, né, de uma divisão, aí você vai ter RTH mais RL ao quadrado, menos 2RL, que multiplica RTH mais RL, sobre RTH mais RL à quarta. Aqui eu observo o seguinte, que RT mais RL, aqui RT mais RL ao quadrado, aqui embaixo RTH mais RL à quarta. Posso simplificar por RTH mais RL. Então, o que eu tenho? Eu vou ficar com o quê? dP, diferencial de P em função de RL, V ao quadrado TH, né? Tensão terminal ao quadrado. Aqui, RT mais RL ao quadrado, vou cortar esse quadrado, vai ficar RT mais RL. Aqui, eu cortando RT mais RL, vai ficar só o menos 2RL. Então, no numerador, eu vou ter RT mais RL menos 2RL, como aqui. E aqui embaixo, o RTH mais RL, corto o RT mais RL, vai ficar RT mais RL ao cubo, ao invés da quarta. E isso, para ponto de máximo, é igual a zero. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a relação aí no que diz respeito a RL e RTH. Isso implica o quê? Né? A derivada zero, né? Para ser zero, o que está ali no numerador, né, vai ser igual a RT mais RL menos 2RL é igual a RT menos RL. Vamos voltar rapidinho ali para a gente não se perder. Aqui, ó. Ok? Para que seja zero, o que eu tenho? Que essa expressão aqui seja, cadê? Novamente ali, igual, né, a RTH menos RL. Né? Por quê? Porque o numerador, né, para ser zero, o numerador tem que ser zero. E aqui eu tenho que RTH
RL menos 2RL vai dar menos 2RL mais RL dá menos RL. RTH menos RL, ok? Para que aquela divisão seja zero, o numerador tem que ser igual a zero. Então, quem que é o numerador? Repetindo aqui, RTH, resistência Thevenin, mais RL menos 2RL, como vimos. Ou seja, mais RL menos 2RL dá menos RL, ficando RTH menos RL. Então, para ser igual a zero, RTH menos RL igual a zero, ou seja, RTH passando menos RL para o outro lado da expressão, o RTH é igual a RL, a resistência Thevenin é igual à resistência da carga, como a gente quer demonstrar, não é isso? Que leva a resistência de Thevenin igual a RL. Com isso, quando a resistência da carga for igual à resistência de Thevenin, eu tenho a potência máxima, como a gente mostrou aqui matematicamente falando, derivando, né, a expressão da potência em função da resistência de carga. Mostrando, né, que a máxima transferência de potência, o que eu acabei de falar, né, ocorre quando a resistência de carga RL iguala a resistência de Thevenin, RTH. Podemos prontamente confirmar que a equação RTH igual a RL fornece a potência máxima, mostrando que a derivada ao quadrado da potência em função, a derivada segunda da potência em função de RL seja menor que zero. Tá? A potência máxima transferida é obtida substituindo a equação RTH igual a RL na equação que nós já conhecemos. P, VTH sobre RTH mais RL ao quadrado, vezes RL. Então, vamos lá. Para potência máxima, VT ao quadrado, né, sobre 4 RTH. Ok? Então, essa também, né, é dada, é a expressão, né, para a potência máxima, né, considerando todas as nossas, né, premissas, né, substituindo ali a equação RL por RTH, né, então a gente tem essa expressão, essa equação aqui, V ao quadrado sobre TH. Tá? Então aqui fica 2, né, 2 RTH mais RTH, né, 2 RTH ao quadrado, né, 4 RTH. Ok? Então, é máxima nessa circunstância. Potência máxima, V ao quadrado, TH sobre 4 RTH. A equação, né, continuando aqui, né, P máxima, V ao quadrado TH sobre 4 RTH, se aplica apenas quando RL for igual a RTH. Tá? Então, é a potência máxima, como a gente já deduziu. Quando RL for diferente de RTH, calculamos a potência liberada para a carga usando aí a equação geral, né? Que é a que nós já conhecemos. RTH com seu valor e RL, aí a gente vai achar um valor específico para a potência. Ok? Com isso, concluímos aqui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. Antes de encerrarmos, né, caso você deseje contratar aulas particulares, presenciais ou remotas para esta disciplina ou outras disciplinas, né, da engenharia elétrica, deixa aqui embaixo, né, meu WhatsApp e terei, né, um imenso prazer em te atender. Tá certo? Desejo a você bons estudos e te espero no próximo vídeo.